Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. O nosso momento de ouvirmos e falarmos das coisas de papai. Meu amado e minha amada. Nessa palavra de hoje, o Senhor me atentou para ela, porque já tem alguns anos e está cada vez pior o que tem acontecido quanto aos jovens, quanto até mesmo às pessoas mais velhas. Nós vemos as pessoas cada vez mais vazias, buscando se agarrar em algo. O tal do imediatismo, do pra já, pra agora, tá cada vez pior. E para quem está caminhando com Jesus, para quem está conhecendo as coisas de Jesus, nós vemos que não é assim que funciona. Lógico, Deus faz da maneira que Ele quer, certo? Então tem coisas que Deus faz assim, ó, mais rápido do que esse estralar de dedos. Mas tem coisas que é um processo, em sua maioria, é um processo. Então não é rápido, puf, aconteceu. Não é assim. Só que infelizmente, como as pessoas estão acostumando com esse imediatismo, da rapidez da internet, da rapidez de um aplicativo, de uma coisa assim, elas estão começando a querer exigir que Deus faça para elas da mesma forma. E não é assim. Por que não é assim? Porque Deus falha? Jamais. Mas é porque Deus conhece o nosso interior. Deus sabe que, conforme a pessoa está por dentro, conforme o que ele enxerga ali dentro da pessoa, ela tem que passar por uma lapidação. Ela tem que passar por um processo para daí receber o que ela tanto anseia. Por N situações. Porque se ele der na hora, a pessoa não vai dar valor. Porque se ele atender na hora, a pessoa vai se afastar de vez da presença dele. Porque se ele responder na hora, a pessoa não vai entender o propósito daquilo que ela estava passando, que vai transformá-la numa pessoa melhor. Porque se ele responder na hora, ela não vai ter o tempo de ser curada daquilo, daquela frustração, daquela tristeza, daquela angústia. Ela não vai aprender a ser humilde. Eu era uma pessoa, não tenho vergonha de dizer não, era uma pessoa orgulhosa. Eu era uma pessoa que pisou no meu calo, sai da reta. Eu era assim. E não me envergonho de dizer, por quê? Porque eu não conhecia Cristo. Já há algum tempo sendo lapidada com o Senhor e ainda continuo sendo lapidada, porque enquanto a gente está em corpo de glória, nós temos que, vigiar. Para que nunca o velho homem, a velha mulher queira, aflorar. Mas eu era uma pessoa, eu não gostava de barraco, confusão, isso não. Mas eu era vingativa, entendeu? Aprontava comigo, pisava em mim. Eu não era de escândalo, nunca fui, odeio isso. Mas eu ficava maquinando, Maquinando. O que eu ia poder fazer para dar o troco para aquela pessoa que me machucou? Só que Jesus chegou na minha vida. E aí ele foi lapidando, foi transformando. E já há algum tempo, louvado seja Deus, bate de um lado e eu ofereço o outro. Ah, pastora, mas aí a senhora é trouxa. Só não. Sabe por que não sou? Porque quem rege a minha vida é o Espírito Santo de Deus. E Deus, Pai, meu papai, teu papai, viu tudo, ouviu tudo,
coração daquela pessoa para saber se a pessoa fez porque é ruim ou porque ela tá numa fase difícil. Entendeu? Papai viu tudo. Viu se eu tenho razão, porque eu também nem sempre eu tô certa. Eu não sou dona da verdade. Dono da verdade é ele. Mas Deus viu naquele momento, naquela situação, se eu estava correta e a pessoa estava errada. Se eu preciso ser mais lapidada ou se eu estava certa e a pessoa errada. Deus viu tudo. Então, para que eu vou pagar com a mesma moeda? Não. Se eu sou uma nova criatura, Deus é que vai tomar conta para mim da situação. Entendeu? A palavra que eu vou estar lendo aqui agora, vocês vão entender por que eu falei isso tudo. Mateus, capítulo 13, versículo 53 ao 58, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, vou ler de novo. Quando Jesus acabou de proferir, de falar estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde, pois, lhe veio tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, e a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém? Vocês lembram que no começo que a gente começou aqui, no início do bate-papo nosso, eu falei que a geração, o mundo, já há algum tempinho e está piorando, só quer saber do imediatismo. Jesus, por ser conhecido ali na região, não conseguiam entender e compreender que para Deus não importa se a pessoa tem capacidade ou não, se a pessoa é a mais inteligente ou não, se a pessoa nasceu num berço evangélico, cristão, bíblico, estudado da Bíblia ou não, se a pessoa tem 300 faculdades ou não, se a pessoa é um expert no assunto ou não. Para Deus importa a pessoa estar disposta a ser usada por Ele. As pessoas ali da redondeza onde Jesus estava fazendo os ensinamentos não entendiam como tudo aquilo estava acontecendo. Hoje em dia, por causa do imediatismo do ser humano, das tecnologias, muitas vezes as pessoas não param para atentar e diferenciar quem, o que, a capacidade que Deus tem de fazer. Elas confiam no imediatismo das gigas da internet, mas não confiam que um Deus todo-poderoso possa fazer infinitamente melhor do que as tecnologias que ela tem na mão. O imediatismo delas faz com que elas confiem mais num aparelho celular, numa tecnologia de última geração, do que no tamanho do nosso Deus. E com isso, por não entenderem o propósito que Deus trabalha na pessoa, lapida não só por fora, mas por dentro, no eu da pessoa, elas acham que Deus está demorando. Isso quando param para ver as coisas de Deus, né? Porque na cabeça delas, Deus é arcaico, é antiquado, né? As coisas que Deus ensina, isso é coisa do passado. Hoje em dia não é assim,
Você pode ver um celular, um aparelho, um projetor fazer o milagre, a mágica de aparecer um holograma, né? Uma pessoa andando, conversando com você através de um holograma, uma imagem. Mas é mentira. Se você passar a mão assim, a pessoa desaparece. Agora, um equipamento desse tem capacidade de curar uma pessoa? Um equipamento desse tem capacidade de libertar uma pessoa de uma enfermidade, de um vício? Um aparelho desse tem capacidade de libertar uma pessoa endemoniada que está pintando 7 por aí? Não tem. Isso é o nosso Deus. E Deus não mudou. Lá nos primórdios, quando ele criou tudo, em Gênesis, como até hoje, se a Bíblia ainda estivesse sendo escrita, apesar dela se renovar, você pode pegar um capítulo, você pode ler ele. Faça essa experiência. Todo mês você escolhe um dia do mês e você lê esse mesmo capítulo. Faz isso por 6 meses. 6 vezes você vai interpretar, você vai entender, Deus vai falar com você de uma maneira diferente. Nesse mesmo capítulo que você está lendo nesse mesmo dia, em mês diferente. Esse é o nosso Deus. Então, não seja imediatista, não seja uma pessoa cética. Aprenda a entender e compreender os projetos e planos que Deus tem para a tua vida. Entenda e compreenda o trabalhar de Deus na tua vida. E tenha paciência para se deixar ser lapidado pelo Espírito Santo. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado. Tua palavra hoje nos atenta para que possamos entender e compreender o teu trabalhar. Aquieta essa pessoa que está aí tão agitada, que ela consiga entender o teu plano, o teu propósito, o teu projeto e o tempo que o Senhor demora para fazer as coisas, ou rápido, ou médio, ou longo prazo. Dê a ela esse entendimento. Em nome de Jesus eu lhe peço. E em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, entenda, espere, aguarde o tempo de Deus para tudo acontecer. Amém? Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, corre lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Ajuda a crescer o canal. Conto com você.